muita alegria que estamos aqui essa tarde para ouvirmos o nosso querido Padre Sandro partilhar conosco um pouquinho sobre a sua obra, a dimensão comunitária do Ministério Presbiteral. Reflexões a partir do decreto Presbyterorum Ordinis, pela editora Paulus. Bom, Padre Sandro Ferreira é doutor em Teologia Dogmático-Sacramentária pelo Pontifício Ateneu Santo Anselmo, em Roma. Mestre em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Campus Curitiba, e bacharel em Teologia pela PUC, Paraná, Campus Londrina. E em Filosofia pelo Instituto Filosófico Arquidiocesano de Maringá. É presbítero da Arquidiocese de Maringá, na qual atualmente é professor no Seminário Propedêutico Santo Cura d'Ars, orientador espiritual do Seminário de Teologia Santíssima Trindade e vigário da paróquia São João Batista, em Jandaia do Sul, Paraná. Desenvolve pesquisas na área de Teologia dos Sacramentos, com ênfase nos ministérios ordenados. Com muita alegria, queremos passar então a palavra para o Padre Sandro Ferreira. Obrigado então, Padre Beto, a todos que estão aqui, também a Pastoral Presbiteral que oportuniza esse momento, né, de partilha, de reflexão. Quando a gente estava na Itália, a gente comentava sempre isso, né, Reginaldo, de partilhar um pouco daquilo que nos dedicamos a fazer, a estudar, com o objetivo sempre de enriquecer também a caminhada da Diocese, né? Então isso é muito bom, poder fazer essa caminhada juntos. E eu partilho então hoje um pouquinho, né, dessa temática que, como nós temos aqui, a dimensão comunitária do Ministério Presbiteral. Primeiramente, a escolha do tema que nós temos, né, essa dimensão comunitária. Quando eu fui para a Itália, eu gostaria de estudar um único número do decreto Presbyterorum Ordinis, que é o número 8, quando trata ali, tem uma expressão que fala que os presbíteros estão unidos entre si por uma íntima fraternidade sacramental. E era essa expressão que me atraía para estudar. O que significa essa fraternidade que tem origem no sacramento da ordem? Era ali que era o meu ponto de partida. Mas depois, refletindo com os professores, nos seminários que nós temos de preparação para o doutorado, os professores diziam: não é possível tratar da vida do presbítero teologicamente sem nós nos referirmos ao bispo, porque o presbítero é conhecido e compreendido como cooperador da ordem episcopal. E ele não pode desenvolver o seu ministério sem essa relação com o bispo. Aí refiz o projeto, incluindo o número 7 do decreto Presbyterorum Ordinis. 2 meses depois, volta para um outro seminário, apresento novamente o projeto, e um outro professor diz: mas se você vai falar da dimensão comunitária, você tem que falar também do ministério laical. É o número 9 do decreto Presbyterorum Ordinis, porque teologicamente o presbítero está ligado ao bispo, mas pastoralmente ele exerce esse ministério ligado a uma comunidade paroquial. Então, aquilo que era um número passou a ser 3 números do decreto Presbyterorum Ordinis para a pesquisa. E esse processo de delimitação, ele se dá então dentro das diversas dimensões que nós temos também em relação ao presbítero, né? Se o presbítero, assim como no processo de formação no seminário, nós temos as várias dimensões, espiritual, missionária, comunitária, intelectual, né, a humano-afetiva, na vida do presbítero nós temos também essas dimensões. Então, eu delimito essa pesquisa dentro da dimensão comunitária do presbítero, nesse tripé, podemos dizer, que é a relação com o bispo, a relação entre os presbíteros e a relação com os leigos. A tese em si ela é composta de 6 capítulos. O livro que nós temos agora, ele é um recorte, na verdade, da tese. São 3 capítulos, os capítulos 2, 3 e 4, que nós veremos aqui um pouquinho mais adiante, né? Então, dentro dessa dimensão comunitária, o livro que nós temos, ele trata sobre
o Decreto Presbyterorum Ordinis, mas, né, além de tratar aquilo que está aqui no livro, no decreto, na tese, melhor dizendo, no primeiro capítulo eu trabalho os desafios para a vivência dessa dimensão comunitária no Brasil, e a partir de textos da CNBB, dos Encontros Nacionais de Presbíteros e outros autores, quais são os desafios hoje que se tem para viver essa dimensão fraternitária, da fraternidade, que são muitos os desafios. Depois, no capítulo 5º, trabalho também o que a Igreja no Brasil fala sobre essa temática, por meio, então, da CNBB e, novamente, da Comissão Nacional de Presbíteros. E o último capítulo são algumas perspectivas para a vivência dessa dimensão comunitária. Então, o primeiro, o 5º e o 6º capítulo da tese não estão aqui no livro, né? Aqui está o processo de redação do Decreto Presbyterorum Ordinis, qual é a compreensão teológica do ministério presbiteral a partir do decreto e o que diz especificamente esses 3 números de Presbyterorum Ordinis. É o que está aqui no livro que nós veremos. Eu vou dar uma passada aqui bem rápida nos 2 primeiros capítulos daquilo que tem, somente olhando um pouquinho para as temáticas, mas eu gostaria de me deter depois com vocês um pouquinho mais no 3º capítulo, que é aquilo que está mais ligado à nossa vida, ao nosso ministério, também ao nosso dia a dia, que é como que o núcleo, podemos dizer, da tese. Então, primeiramente, tem uma história no primeiro capítulo do processo de redação de Presbyterorum Ordinis. O Concílio Vaticano II, ele não pretendia, no início, falar sobre o ministério presbiteral com um documento específico. Nos primeiros esquemas enviados aos bispos antes do início do concílio, não se pensava em um documento específico para o presbiterato. O tema do presbítero estava incluído na Lumen Gentium, que vai resultar depois no número 28 da Lumen Gentium, que trata sobre o ministério presbiteral. Mas toda a reflexão que o concílio faz a respeito do episcopado, na Lumen Gentium também, e da própria igreja, vai fazendo com que os padres conciliares sintam a necessidade de abordar de maneira mais específica o ministério presbiteral. Não somente em um único número na Constituição sobre a Igreja, mas abordar como um tema de fato relevante que merecia ser tratado pelos padres conciliares. Então, por 2 vezes o tema aparece no esquema da Lumen Gentium, depois se decide escrever um texto próprio, específico sobre os presbíteros, e ali, a partir desse momento, são 7 esquemas de redação, 7 versões do texto, até se chegar à versão atual que nós temos, com 22 números, divididos em 3 capítulos, e esses 3 capítulos, o primeiro trata sobre a natureza do presbiterado, o segundo sobre o ministério do presbítero e o terceiro sobre a vida presbiteral. São 3 capítulos, tirando aqui a introdução e a conclusão, somando tudo, dá 22 números no decreto. Esse decreto ele apresenta também alguns paradigmas do ministério presbiteral, que nós chamamos de novos paradigmas, é uma nova compreensão do ministério presbiteral, a partir das reflexões do concílio. Então há uma mudança de expressão de alter Christus, por exemplo, para in persona Christi. Antes do concílio era bastante comum os papas usarem para se referirem aos presbíteros essa expressão alter Christus. Na reflexão dos padres conciliares, alter Christus era uma expressão que estava sendo evitada, porque na concepção da época, alter Christus colocava o presbítero em uma categoria de superioridade em relação à comunidade eclesial. Como se o presbítero, sendo um outro Cristo, usando essa expressão, ele estava acima da comunidade.
E a reflexão conciliar, não mais a reflexão piramidal da igreja, mas a reflexão circular, compreendia o presbítero agora não acima da igreja, mas o presbítero dentro da igreja, inserido na igreja. E por mais que houve alguns padres conciliares que pediam a inserção dessa expressão alter Christus, os redatores dos documentos para Presbyterorum Ordinis em nenhum momento usam essa expressão, mas passam a usar in persona Christi. O presbítero age na pessoa de Cristo, não como outro Cristo. E essa expressão tem um cunho mais eclesial. Depois, uma outra expressão é a passagem da compreensão da dupla potestas para o tríplice munus. Antes do concílio, se tinha essa compreensão, e isso lá no concílio de Trento e nos escritos posteriores a Trento era bastante difusa essa compreensão, que com o sacramento da ordem, o padre ele recebia o munus de santificar. Munus santificandi. O munus de ensinar, munus profético, e de governar, o munus pastoral, eles eram concedidos ao padre por meio de um poder de jurisdição, de uma jurisdição que o bispo dava, uma autorização para o padre exercer essa função. Então, é chamado de dupla potestas, porque era potestas ordinis, o poder da ordem, e o potestas iurisdicionis, o poder de jurisdição. Então, por meio do sacramento, o padre recebia a missão de santificar, por meio de um poder jurídico concedido pelo bispo, ele então tinha o poder de ensinar e de governar. Na compreensão aqui do Concílio Vaticano II, ao falar do tríplice munus, vai dizer que não é essa a compreensão que se tem agora. Na ordenação está implícito já o tríplice munus. Ao ser ordenado, o padre já recebe a missão de ensinar, santificar e governar, sem um poder de jurisdição do bispo. Ele não tem a necessidade desse poder de jurisdição. Então, em vez de se falar de dupla potestas, a partir do Vaticano II se fala de tríplice munus. E o tríplice munus ele é aplicado também ao sacerdócio batismal, é aplicado aos bispos, né? Lumen Gentium vai falar do tríplice muno, do ministério episcopal, do ministério laical também, e em relação aos presbíteros. Então, a mudança que há, o novo paradigma, nesse caso aqui, é esse, né, de uma dupla potestas, de haver a necessidade desse poder de jurisdição, está implícito no sacramento recebido. E uma terceira e última visão que sofre também uma alteração aqui no concílio, é essa visão cultual sacerdotal para uma perspectiva missionário-presbiteral. Então, se antes tínhamos essa palavra cultual, ela está muito ligada aqui ao tópico anterior. Então, o presbítero é ordenado para celebrar o culto divino, nessa compreensão anterior. Era uma dimensão meramente cultual. E agora, com o tríplice munus, se fala de uma dimensão missionária, incluindo os 3 munus. E ela não é só uma dimensão sacerdotal, porque a dimensão sacerdotal está ligada à dimensão do culto, o sacerdote é aquele que está ligado ao culto, agora para uma dimensão presbiteral missionária. Os próprios termos usados nesses 7 esquemas de redação que eu dizia de Presbyterorum Ordinis, vai deixando muito claro a compreensão que o concílio tem em relação a essa mudança, né, de deixar de usar a palavra sacerdote, porque aqui a palavra sacerdote ela está se referindo somente a esse munus de santificar, com uma compreensão mais ampla
né, deixa de se usar a palavra sacerdote para usar a palavra presbítero. E no texto final, a palavra presbítero, ela vai aparecer no Decreto Presbyterorum Ordinis por 118 vezes. Das 118 vezes, 111 ela aparece no plural, presbíteros. Somente 7 vezes fala do presbítero no singular, justamente para enfatizar essa dimensão do presbítero que está inserido também em um presbitério, está inserido em um colégio, em um organismo, um conjunto chamado presbitério. Então, essas são aqui as 3 mudanças que nós temos que acontecem durante o processo de redação de Presbyterorum Ordinis. Essas reflexões, elas se deram ao longo das 4 sessões conciliares. E Presbyterorum Ordinis foi tratado especificamente na 3ª e na 4ª sessão do concílio. As 2 primeiras, como não se tinha no início a intenção de abordar um documento específico, não foi tratado na plenária do concílio, mas somente nos textos que eram enviados aos padres conciliares. Há uma síntese, então, do que nós temos aqui no 1º capítulo. No 2º capítulo, a compreensão teológico-eclesial do ministério. Primeiramente, eu trato sobre os ministérios no Novo Testamento, e os ministérios no Novo Testamento com 3 ênfases. Os 12 apóstolos, e os 12 apóstolos, eles são tratados aqui como um símbolo da colegialidade, da fraternidade presbiteral. Os 12 são tratados como um grupo, e é isso que importa aqui no texto. Os 12, eles não são constituídos individualmente, mas eles fazem parte de um grupo. E esse grupo é que é importante, a reflexão a respeito dos 12. Depois, o ministério dos presbíteros episcopos. Nós sabemos que em toda a linguagem neotestamentária, e na linguagem também paulina principalmente, não há ainda clareza na linguagem bíblica em relação à função do presbítero e do episcopo. Muitas vezes se fala do presbítero, no mesmo versículo bíblico se fala do episcopo, e os exegetas, ao olharem para esses textos, vão colocar que não há ainda clareza na nomenclatura usada na linguagem paulina em relação a que momento se fala exatamente da pessoa do presbítero ou se fala da pessoa do episcopo. Por isso se fala do ministério dos presbíteros episcopos no Novo Testamento. E termino essa primeira parte aqui do 2º capítulo com o sacerdócio de Cristo na carta aos Hebreus. É importante tratar do sacerdócio, embora o texto fale do presbítero, mas compreender como que a carta aos Hebreus trata sobre o sacerdócio de Cristo dentro de uma linguagem sacrificial. O sacrifício de Cristo é entendido como uma dimensão sacerdotal. Agora é importante nós ressaltarmos que Cristo, na compreensão que a partir dos textos bíblicos, Cristo nos evangelhos, por exemplo, não é jamais chamado de sacerdote. Existe 2 textos de nada mais, nada menos de que Ratzinger, que ele usa algumas expressões que às vezes, quando a gente lê a primeira vez, causa espanto, quando ele fala que Cristo era um leigo. E ele usa exatamente essa expressão, Cristo, se partirmos do ponto de vista dos ministérios, Cristo era um leigo, porque ele não era sacerdote no sentido de prestar um ofício no templo. E toda vez que se fala do sacerdócio nos evangelhos, se refere ao sacerdócio dos levitas. E Cristo não vem da descendência de Levi, da tribo de Levi, mas da tribo de Davi. Então,
Os evangelhos, eles jamais se referem a Jesus como sacerdote, né? A carta aos Hebreus é quem vai usar essa nomenclatura, e quando nós usamos, né, essa linguagem para falar de Cristo como sacerdote, nós precisamos nos apoiar na carta aos Hebreus. Se formos para um contexto dos evangelhos, a gente acaba fazendo uma leitura aqui equivocada, né, do texto bíblico, porque ali não se usa essa expressão. Depois, nós falamos da dimensão cristológico e trinitária do sacramento, e aqui eu cito algumas expressões usadas pelo decreto para falar dessa relação de Cristo, aliás, do presbítero com Cristo. Então se diz, com a ordenação sacramental, os presbíteros são configurados a Cristo sacerdote de modo a agirem na pessoa de Cristo, cabeça da igreja. Número 2, eles são elevados à condição de instrumentos vivos de Cristo, eterno sacerdote, número 12, e fazem parte, juntamente com o bispo, do mesmo e único sacerdócio de Cristo. Essa unidade do sacerdócio, né, e da expressão juntamente com o bispo fazem parte do ministério de Cristo. São só 3 números que eu faço um recorte aqui para demonstrar como que o concílio trata a dimensão cristológica do ministério presbiteral. E esse número 7 é interessante quando diz que juntamente com o bispo, o presbítero participa do mesmo e único sacerdócio do ministério de Cristo. O presbítero e o bispo, ambos participam do mesmo e único sacerdócio de Cristo. E faço um adendo aqui para recordar que a palavra sacerdote, isso nos textos do concílio, quando o concílio usa a palavra sacerdote, quer se referir à pessoa do bispo e do presbítero. Presbyterorum Ordinis, é muito claro isso no processo de redação. Toda vez que o decreto quer se referir àquele que tem o 2º grau da ordem, vai usar a palavra presbítero. Quando usa a palavra sacerdote, ele está se referindo ao presbítero e ao bispo. Isso no processo de redação de Presbyterorum Ordinis é bastante claro, mas nós sabemos que a teologia posterior, principalmente a partir da Pastores da Vobis, volta a usar a palavra sacerdote para se referir ao presbítero. Então, a partir dali, Presbyterorum Ordinis e até mesmo a CNBB não faz essa distinção e não segue essa reflexão de Presbyterorum Ordinis, porque os próprios documentos da CNBB e textos pontifícios também após a Pastores da Vobis, ora está falando do presbítero e usa a palavra sacerdote quando está se referindo somente ao presbítero. Isso na linguagem conciliar não era aceitável, porque o concílio faz essa distinção bastante clara. Presbítero é aquele que tem o 2º grau da ordem. Quando nós usamos a palavra sacerdote, nós estamos falando dos dois, do presbítero e do bispo. Não é a compreensão que nós temos nos documentos hoje, infelizmente. Seja, né, documentos a nível universal e mesmo a nível nacional, nós usamos sacerdote e presbítero sem fazer essa reflexão e sem fazer essa distinção. Depois, a dimensão eclesiológica do presbiterato. Então, a dimensão cristológica, a dimensão eclesiológica, sem citar aqui textos do decreto, mas eu coloco, é a igreja que acolhe o candidato para a ordenação, o rito litúrgico demonstra isso, né, com a alegria de Deus, escolhemos esse nosso irmão para a ordem do presbiterato. É na igreja que ele é chamado a desenvolver o seu ministério. É na igreja
em comunhão com ela, que ele deve ser um sinal da presença de Cristo na vida das pessoas. Então é a igreja quem acolhe, é a igreja quem forma, é a igreja quem aceita, e é a igreja quem ordena, e é dentro da igreja, em comunhão com a igreja, que o presbítero desenvolve o seu ministério. Então, a dimensão eclesiológica ela é bastante forte. E o decreto trata também do ponto de vista teológico sobre a espiritualidade presbiteral, principalmente nos números 13 e 14, fala do exercício do ministério como um caminho de santidade, e a palavra santidade ela é usada aqui em Presbyterorum Ordinis para se referir à espiritualidade. O decreto não usa a palavra espiritualidade, mas usa a palavra santidade para se referir àquilo que nós compreendemos como espiritualidade. Fala também sobre a caridade pastoral, que é fonte de espiritualidade do presbítero, exercer o seu ministério, a sua função em uma comunidade a partir desse elemento da caridade pastoral. E o número 18 vai tratar aquilo que é chamado de outras formas de viver a espiritualidade a partir da Eucaristia, da Palavra de Deus, dos retiros, da prática da oração pessoal, do sacramento da confissão, da oração do rosário, e assim todas as práticas de espiritualidade cristãs, elas são abordadas aqui no número 18 de Presbyterorum Ordinis. Mas um princípio que se tem aqui é que o exercício do ministério, ele é fonte de santidade. Exercendo o ministério, exercendo aquilo que nós vimos antes, o tríplice munus, de ensinar, santificar e governar, vivendo a fraternidade presbiteral, estando em comunhão com o bispo, na comunidade paroquial, sendo um exemplo, um testemunho para aquela comunidade que é confiada ao presbítero, o exercício desse ministério é fonte de espiritualidade, segundo os números 13 e 14 do decreto. Então, a espiritualidade ela não é algo estanque ao ministério. Ora, eu estou exercendo o meu ministério, agora eu vou rezar e vou viver a minha espiritualidade separada. Né? É claro que não vai dispensar esses momentos de espiritualidade, de comunhão com Deus que o padre é chamado a exercer. Mas essa compreensão ela está muito forte aqui no decreto, que exercendo o ministério, né, esse exercício vivido de maneira correta é fonte de espiritualidade. E isso é uma síntese, então, que tem aqui do segundo capítulo. Como eu disse, primeiro e segundo capítulo fazendo de forma mais sintética, né, e agora chega ao terceiro capítulo, que é o que diz, basicamente, esses 3 números do decreto, né, na relação entre os presbíteros e o bispo, na relação dos presbíteros entre si e as relações dos presbíteros com os cristãos leigos. Como que o concílio vai trabalhar essa temática, esse tripé, que é o centro daquilo que eu me propus então a pesquisar. Então, o primeiro elemento que aparece aqui na relação do presbítero e o bispo é que os presbíteros são chamados como cooperadores da ordem episcopal. Essa afirmação, ela se repete por muitas vezes nos documentos da igreja, no próprio rito de ordenação, essa palavra aparece mais de uma vez. Então, estamos aqui no número 7 do decreto que diz, né, que os presbíteros são necessários cooperadores, aliás, conselheiros e cooperadores da ordem episcopal. Necessários conselheiros. Essa palavra necessários, ela foi uma palavra amplamente refletida e discutida pelos padres conciliares.
Não são só simplesmente conselheiros ou cooperadores do bispo, mas eles são necessários para o governo da diocese, para o exercício do munus episcopal. Ambos participam do mesmo e único sacerdócio e ministério de Cristo. Por isso, segundo a doutrina conciliar, a união ao bispo é para os presbíteros a condição necessária para a realização do seu ministério, de modo que não é possível conceber teologicamente o ministério presbiteral sem sua relação direta e indispensável com o bispo. Teologicamente, se o presbítero sem a comunhão com o bispo é um presbítero acéfalo, do ponto de vista teológico, Não tem sentido porque falta essa comunhão com a igreja. Outro termo que nós temos aqui utilizado pelo concílio para expressar que os presbíteros são cooperadores da ordem episcopal é a chamada comunhão hierárquica. E tem um autor espanhol que diz: a palavra comunhão, ela expressa a realidade da participação ontológica no mesmo sacerdócio, porque ambos estão unidos no mesmo e único sacerdócio e ministério de Cristo, e a palavra hierárquica refere-se ao modo de viver essa participação. Essa participação, ela é exercida, deve ser exercida na comunhão, e esse é o modo que o concílio enfatiza que deve-se viver o ministério episcopal e o ministério presbiteral. Essa comunhão, essa vivência que deve ser a marca, a característica, ela não é uma comunhão de iguais dentro do sacramento da ordem. Ela existe uma hierarquia na compreensão de ambos os graus aqui do sacramento da ordem. A primeira palavra ressaltada e o conjunto do decreto vai ressaltar principalmente o aspecto da comunhão. Tanto é que daqui a pouco nós vamos ver o uso de expressão filhos, irmãos e amigos do bispo, que os presbíteros são chamados. Mas há uma comunhão, e essa comunhão ela é hierárquica na compreensão do concílio. Um pouco aqui à frente, só atualizando, existe esse documento Pastores Gredes, que é sobre o ministério episcopal, no número 47, vai dizer que entre os bispos e os presbíteros há uma comunhão sacramental, reforçando aquilo que já dizia então Presbyterorum Ordinis. Esse é um primeiro ponto afirmado aqui no número 7. O segundo ponto é que essa fraternidade, ela também acontece por meio da concelebração. Vai dizer que a comunhão entre o bispo e os presbíteros manifesta-se, e aqui usa uma expressão, o decreto, de modo perfeito na concelebração eucarística. Nesse Sacrosanto Concílio número 41 vai falar da unidade da igreja quando o bispo preside a igreja local, rodeada pelo seu presbitério, pelos diáconos, por toda a comunidade. E se fala dessa unidade que há na concelebração eucarística. O texto trata da concelebração, na verdade, tanto no número 7 quanto no número 8, porque pode haver a concelebração, no qual o presbítero é o presidente da celebração, mas também há a concelebração entre presbíteros, no qual um dos presbíteros preside essa celebração. E aqui também o número 8 vai falar que a concelebração eucarística é um momento de fraternidade, é um momento de comunhão, é um momento em que os presbíteros estão rezando juntos. E esse rezar juntos, é uma das lacunas, por exemplo, quando eu trato lá no primeiro capítulo sobre os desafios para se viver a fraternidade. Geralmente,
A gente não compreende uma concelebração eucarística como um momento de estar junto, fraterno, de orar, de um rezar pelo outro. Então, precisamos crescer nesse aspecto de compreender a concelebração também como um sinal de comunhão. Número 8 vai falar dessa relação entre os presbíteros. Então, primeiro, estou aqui no Presbyterorum Ordinis número 7. O primeiro aspecto que se ressalta do presbítero é esse, como cooperador da ordem episcopal, e essa cooperação deve ser vivida em comunhão. O segundo aspecto é a concelebração. O terceiro aspecto que o texto ressalta é o que nós chamamos de conselho presbiteral. O decreto não usa essa expressão conselho presbiteral, não aparece no texto, mas aparece a proposta da criação de um conselho ou senado de sacerdotes que representam o presbitério e pelos seus conselhos podem ajudar eficazmente o bispo no governo da diocese. Então não fala especificamente de um conselho presbiteral, mas um conselho, um senado que representa o presbitério e representa o presbitério para ajudar o bispo a governar a diocese. É o Papa Paulo VI quem, no ano seguinte ao término do concílio, por meio dessa carta apostólica Ecclesiae Sanctae, vai então criar o conselho presbiteral com esse nome específico, tal qual nós temos hoje, e vai dar então todas as normativas para o conselho presbiteral. E uma das características dessa carta apostólica de Paulo VI é um incentivo para que as dioceses criem o conselho presbiteral. Antes do concílio, havia o chamado cabido do bispo, que exercia, de certa forma, também aquilo que o conselho presbiteral vai fazer. Mas a expressão conselho presbiteral ela não existe antes do Concílio Vaticano II. O cabido do bispo exercia esse papel, essa função de auxiliar o bispo no governo da diocese. E o termo aqui é bastante claro, qual é o papel desse conselho? É auxiliar o bispo na governar a diocese. O conselho presbiteral deve ser o órgão ordinário de exercício da corresponsabilidade na igreja particular, que é uma de suas características, a diocesaneidade, pois, mesmo não abrangendo todas as expressões pastorais diocesanas, sua importância pastoral é relevante, diz os textos ali que vêm após Paulo VI. Não abrange todas as expressões diocesanas. O conselho de pastoral, por exemplo, é mais amplo no sentido de abranger mais pessoas, mas não deixa de ter uma relevância pastoral muito grande o conselho presbiteral. Portanto, é um órgão indispensável na diocese, representante do presbitério, possui caráter consultivo e, portanto, o mesmo deve ser ouvido pelo bispo nos assuntos da diocese. É aquilo que o decreto vai falar, então, O decreto praticamente fala sobre a necessidade dessa criação e é o Papa Paulo VI quem vai dar essas orientações aqui mais concretas no ano de 1966, ou seja, um ano apenas após a reflexão e a conclusão do concílio. Um último aspecto de Presbyterorum Ordinis número 7 é quando se fala do presbíteros, como filhos, irmãos e amigos do bispo. E aqui volta essa temática da comunhão. Embora seja uma comunhão hierárquica, mas essa comunhão hierárquica ela deve ser vivida também por meio dessa dimensão aqui fraterna, dessa comunhão próxima, por meio dessas expressões. Então, esses textos fala que os bispos devem estimar os presbíteros como irmãos e
amigos. São expressões do número 7 do decreto. Temos a Lumen Gentium, que utiliza a terminologia pais e filhos e amigos para falar dessa relação entre ambos. Temos Christus Dominus, número 28, que trata sobre o ministério do bispo, e aqui o bispo é chamado de pai dos presbíteros. E Christus Dominus também 16 ressalta que o bispo deve tratar os presbíteros com especial caridade, deve ouvi-los e tratá-los com confiança, considerando-os como filhos e amigos. Então, a linguagem conciliar para falar dessa relação, ela não é uma linguagem unívoca. Se pegarmos Christus Dominus, Lumen Gentium e Presbyterorum Ordinis, aparece um conjunto aqui de palavras: pai, filhos, amigos, irmãos. No mínimo essas 4 palavras aqui, ela aparece. Então, qual a leitura que normalmente se faz dessas expressões não unívocas que aparecem no concílio? Se pode dizer que o bispo é pai em virtude do seu vínculo sacramental com os presbíteros e de sua responsabilidade para com eles. Nesse sentido, ele é pai. É irmão, porque como filho de Deus, através do batismo, fazem parte do mesmo corpo eclesial. Tanto o presbítero quanto o bispo, por meio do batismo, pertencem à mesma igreja. E é amigo no sentido que a fraternidade é uma das características que deve permear a relação entre eles. Então, as expressões, elas não são expressões excludentes. Ao se usar a expressão pai para falar do bispo, não se exclui o irmão ou o amigo. O concílio não faz essa reflexão. São autores posteriores que vão sintetizar esse uso amplo das expressões para falar dessa relação. O presbítero, por sua vez, é filho à medida em que reconhece a autoridade do bispo, atua como seu colaborador e identifica nele a ação de Cristo que age em sua igreja por meio dos seus ministros. Nesse sentido que se pode falar do presbítero como filho. Essa relação também é importante recordar, tem uma das catequeses do Papa João Paulo II, quando ele fala dessa reciprocidade, dessa unidade que deve haver entre os presbíteros, ele fala do gesto na ordenação, por exemplo, quando o ordenando coloca suas mãos entre as mãos do bispo. Ele coloca naquele momento, não é só um gesto ali de obediência, de respeito, prometes obediência e respeito a mim e aos meus sucessores. Não é uma relação aqui de mão única, diz o Papa João Paulo II, mas ele diz, naquele momento, o bispo também se compromete de cuidar daquelas mãos que estão entre as suas. Então, é um gesto recíproco. Aquele que está sendo ordenado assume um compromisso de obediência e respeito ao bispo, o bispo assume também esse compromisso de zelar pelas mãos, ou seja, pela vida daquele que está sendo ordenado na igreja. Então, há várias expressões para falar dessa relação entre bispo e presbítero a partir desse aspecto da comunhão e também da reciprocidade que deve haver aqui entre ambos. Em síntese, é aquilo que nós temos de Presbyterorum Ordinis 7, são esses aspectos que nós temos aqui. Cooperador da ordem episcopal, a concelebração eucarística, o conselho presbiteral e essa dimensão relacional com essas expressões, pai, filho, irmãos e amigos. Passemos para o número 8, então, do decreto, que vai tratar da relação dos presbíteros entre si. Como deve ser vivida essa relação entre os presbíteros. Uma primeira expressão, então, é sobre o caráter sacramental da fraternidade.
Lumen Gentium 28 vai afirmar que os presbíteros estão unidos entre si por uma íntima fraternidade, e termina aqui, Lumen Gentium 28, eles estão unidos entre si por uma íntima fraternidade, e Presbyterorum Ordinis número 8 vai dizer, vai acrescentar, na verdade, o qualificativo sacramental para falar dessa íntima fraternidade. Então, eles estão unidos por uma íntima fraternidade sacramental. Com isso, o concílio compreende que o fundamento teológico da fraternidade entre os presbíteros é o sacramento da ordem. E essa expressão ela foi bastante discutida também para se falar dessa fraternidade. Por quê? Porque nessa compreensão, dizer que a fraternidade ela tem origem no sacramento da ordem, o concílio está afirmando viver a fraternidade ou expressar essa fraternidade entre os presbíteros não é um critério, não é um elemento secundário que está a critério do presbítero vivê-la ou não. O concílio está afirmando, ao ser ordenado presbítero, esse presbítero ele é inserido em uma igreja particular, ele faz parte de um presbitério, e nesse presbitério, sacramentalmente falando, ele deve viver a fraternidade. Não é um caráter secundário, não é um elemento facultativo do presbítero. Porque se tem origem no sacramento da ordem, né, então, ao não viver a fraternidade, ao ter a dificuldade de manifestar essa fraternidade nas relações no dia a dia, tem um elemento aqui que fica faltando, né, para o presbítero, sacramentalmente falando, e a partir da reflexão, então, de Presbyterorum Ordinis. Essa expressão, né, esse qualificativo sacramental, se compreende como um dos grandes avanços nessa temática comunitária de Presbyterorum Ordinis em relação a Lumen Gentium, que a Lumen Gentium só falava dessa íntima fraternidade. E o amadurecimento da reflexão fez com que, então, né, se chegasse a essa conclusão. Alguns autores falam que essa expressão é como aqueles grandes chavões que sintetizam toda uma teologia do presbiterato, que por meio dessa expressão se poderia falar muitas outras coisas para entender o que ela significa, né? Que ela é uma palavra-chave para compreender o ministério. Uma outra expressão do número 8 é então o presbitério. Essa palavra presbitério ela aparece por 12 vezes no Concílio Vaticano II, em documentos variados, em contextos variados, mas por 12 vezes é citado para demonstrar essa importância dessa relação, né, dos irmãos presbíteros. Então, Lumen Gentium 28 afirma que os presbíteros constituem com o seu bispo um presbitério com diversas funções, e aqui a Constituição sobre a Igreja é bastante feliz ao afirmar isso, que vai servir depois como um paradigma para as outras reflexões, porque os padres conciliares se perguntavam, o bispo ele faz parte do presbitério? O bispo é parte do presbitério ou não? Ou só os presbíteros fazem parte do presbitério? É possível considerar o bispo como membro do presbitério de uma igreja particular? E a Lumen Gentium vai dizer que sim, juntamente com o bispo, formam um único presbitério. Mas não era claro para os padres conciliares essa afirmação no início das reflexões, e se debateram amplamente sobre essa reflexão para chegar, sim, o bispo, ao ser nomeado para uma diocese, ele, como primeiro responsável da diocese, ele passa a fazer parte daquele presbitério. Não é
por um elemento sacramental como os presbíteros estão unidos entre si, mas pela missão, pelo munus que ele recebe de estar à frente daquela igreja, ele também faz parte do presbitério. Dentro dessa temática, número 7 do decreto aponta a necessidade de que o bispo tenha um particular empenho na contínua formação do seu presbitério e sugere a criação, como nós vimos, de um conselho que represente o presbitério. Temos aqui uma outra afirmação do Semeraro, né, que recentemente foi nomeado cardeal também, né, trabalhava na Congregação da Causa dos Santos. Ele diz: não há presbitério sem o bispo e não há bispo sem o presbitério. Não é possível, né, falar de presbitério sem bispo e nem falar de bispo sem presbitério. Né? Até mesmo nas reflexões teológicas posteriores ao concílio, se discute muito a figura do bispo auxiliar, por exemplo, ou do bispo coadjutor, que às vezes é chamado como se fosse uma figura, né, que não se encaixa muito dentro da compreensão eclesial do Concílio Vaticano II, porque se fala do bispo sempre nessa relação e na comunhão com o presbitério, como refletir e como entender a figura de um bispo auxiliar, por exemplo, se não é ele quem está como o primeiro responsável daquela igreja, daquela diocese. Mas, enfim, é uma temática em aberto, essa compreensão dentro do presbitério sobre a figura do bispo auxiliar. No dia a dia parece que é tudo muito tranquilo e a gente já tende a dizer que sim, faz parte sim, né? Mas na reflexão teológica não é uma questão tão clara, né, a figura do bispo auxiliar dentro da compreensão eclesiológica e mesmo de sua participação no presbitério. Assim como o número 7 falava de um elemento litúrgico, que é a concelebração eucarística, né, aqui também o número 8 fala de um elemento litúrgico como sinal de união entre os presbíteros, como eu já disse, cita a concelebração e fala também da imposição das mãos, principalmente no rito de ordenação presbiteral, como um sinal de comunhão, de fraternidade entre os presbíteros. O gesto da imposição das mãos, do ponto de vista dos sacramentos, nós sabemos que ele tem vários significados, não é um gesto unívoco. Eu posso impor as mãos para, sobre o pão e o vinho para invocar o Espírito Santo, eu posso impor as mãos para abençoar os noivos, eu posso impor as mãos para abençoar a água. No Antigo Testamento se impõe as mãos para um ofício, para uma missão que se recebe. Posso impor as mãos como matéria de um sacramento para ordenar uma pessoa. Então, o gesto da imposição das mãos nos sacramentos, ele depende muito das palavras que acompanham esse gesto de impor as mãos, né? Não é um gesto unívoco. Não é toda vez que eu imponho as mãos que tem o mesmo significado e o mesmo efeito do ponto de vista sacramental. Aqui, então, é sempre esse sentido de acolhida e de participação no mesmo e único ministério. O quarto e último aspecto do número 8 é a vida comum entre os presbíteros e as associações. Segundo o Presbyterorum Ordinis, a vida comum tem a finalidade de favorecer o auxílio mútuo na vida espiritual e intelectual, cooperar no ministério e defender os presbíteros dos perigos da solidão. Lá, então, em 1964 e 65, já se falava sobre esse perigo da solidão na vida presbiteral e a vida comum. Além de favorecer o ministério pastoral, o dia a dia, né, tinha também já essa reflexão de defesa contra a solidão. Como isso pode acontecer? Se fala de algum modo de vida comum que os padres são chamados a viver, e aqui é citado então algumas
situações, isso pode se dar por meio do habitar juntos, onde isso seja possível, tomar as refeições em comum, ou pelo menos ter reuniões frequentes e periódicas, que essa vida comum ela pode se dar nesses aspectos. Não significa vida comum necessariamente residir sob o mesmo teto, mas ser capaz de compartilhar, de se reunir, de ter momentos de lazer, né, de refeição junto. As reflexões posteriores aqui vão falar, né, da importância dos padres estarem juntos em momentos de lazer, de diversão, de repouso, de descanso, né, até mesmo o texto que Jesus se retira um pouco com os seus discípulos para descansar, se eu não me engano é Marcos 6, né, para falar dessa necessidade que os presbíteros também estejam, né, e dediquem esse tempo para a oração. Mas aqui, principalmente, a vida comum, ela vai se caracterizar por essas diversas ações ou também pelo habitar junto. Se nós falamos aqui do perigo da solidão, o habitar junto pode contribuir com, né, fazer com que o padre não passe por essa experiência da solidão. Depois, sobre as associações de presbíteros, nós temos aqui o texto, principalmente aqui, esse é o texto literal do concílio, que diz: deve-se ter em especial apreço e promover diligentemente as associações que, com estatutos aprovados pela competente autoridade eclesiástica, promovem a santidade dos sacerdotes no exercício do ministério por uma apropriada regra de vida e ajuda fraterna, e assim estão a serviço de toda a ordem dos presbíteros. Então se recomenda a promoção diligente das associações, com estatutos aprovados e assim por diante. Então, em síntese, a vida comum e as associações constituem-se como um meio que visam colaborar para que a íntima fraternidade sacramental seja vivida de forma mais plena entre os presbíteros e para que entre eles os desafios sejam enfrentados e superados em comunhão e em unidade, uma vez que fazem parte do mesmo presbitério. Então, aqui no número 8, nós vamos ter também 4 afirmações, né, do ponto de vista teológico, para compreender a comunhão presbiteral. Então, essa comunhão ela se dá no sacramento da ordem, né? O sacramento em si é a fonte para a vivência. Depois, nós vamos ter o presbitério, nós vamos ter a imposição das mãos e juntos essa dimensão da vida comum e das associações sacerdotais. Em síntese, é o número 8 do decreto. E o último número, então, que eu trabalho é essa dimensão da relação dos padres com os leigos. Como que se dá essa relação? Aqui também, de modo mais sintético, se trabalha, então, a dimensão dos presbíteros como pais e mestres e irmãos entre os irmãos, da mesma forma que fala lá do bispo e usa essas expressões para falar do bispo, né, pai, irmão, aqui fala-se também em relação ao presbítero com os leigos. Então, o número 9 inicia-se com a afirmação de que os presbíteros, em virtude do sacramento da ordem, exercem no povo e para o povo de Deus o munus de pais e mestres. Contudo, juntamente com os fiéis, são discípulos do Senhor. Em seguida, sublinha que, regenerados com todos na fonte do batismo, os presbíteros são irmãos entre os irmãos. Então, enquanto estão exercendo o ministério, né, na sua missão, no seu munus, eles estão à frente da comunidade, os presbíteros, e estando à frente são pais e mestres.
mas pelo batismo eles fazem parte da igreja, fazem parte da comunidade. Então são irmãos entre os irmãos. É uma das afirmações que se faz. E aqui, como batizados, fazem parte do povo de Deus e como ordenados têm uma missão específica na igreja. Esse parágrafo basicamente sintetiza, né? Como batizado faz parte, é irmão entre irmãos, e como ministro ordenado ele tem uma missão específica, então é pai e mestre à frente da comunidade. A denominação irmão não anula nem cancela a função de pai que o presbítero exerce sobre a comunidade, mas exige uma compreensão sobre a comunhão entre os vários membros da igreja. E a expressão pais e mestres revela a dimensão sacramental do ministério, no qual o presbítero é pastor de uma comunidade. Como pastor é chamado a viver, então, o tríplice munus. Um primeiro aspecto é esse. O segundo aspecto é a corresponsabilidade na evangelização, a corresponsabilidade na igreja. Se pede que os presbíteros reconheçam e promovam a dignidade e a participação dos cristãos leigos. Lumen Gentium 37 fala sobre, né, que os cristãos leigos têm o dever, aliás, têm o direito e por vezes mesmo o dever de expor o seu parecer sobre assuntos que dizem respeito ao bem da igreja. Esse número 37 da Lumen Gentium serve como base aqui para o decreto. Então, essa expressão, o número 30 a 38 de Lumen Gentium vai falar sobre o ministério leigo. E aqui, número 31 ou 32, se eu não me engano, de Lumen Gentium, vai pela primeira vez na história de um concílio da igreja apresentar os leigos a partir de uma afirmação positiva. O que isso significa? Se nós olharmos os textos anteriores, os leigos eram sempre definidos a partir daquilo que eles não são. Não são ministros ordenados, não possuem isso. A partir de Lumen Gentium, se afirma aquilo que eles são. Então, na compreensão do ministério laical na igreja, a Lumen Gentium tem uma contribuição muito grande. E para olhar para essa dimensão da relação do presbítero e do leigo na comunidade, então, temos Lumen Gentium de 30 a 38, vamos ter aqui o número 9 do Decreto Presbyterorum Ordinis e temos todo o Decreto Apostolicum Actuositatem, que é sobre o ministério e o apostolado dos leigos na igreja. Então, o concílio trabalha, né, o laicato a partir de uma perspectiva positiva, daquilo que eles são na igreja. Um outro ponto se enfatiza que os presbíteros devem ter o cuidado com os não cristãos, com os afastados também da igreja, aqueles que não vivem em plena comunhão eclesial conosco, se diz então no texto, aponta para uma dimensão missionária do ministério presbiteral e termina dizendo que quais são os deveres dos cristãos leigos para com os presbíteros. É um termo que aparece ali também. Se os presbíteros têm direitos, deveres em relação aos leigos, se diz que os leigos eles devem contribuir com os presbíteros por meio de orações e de obras. Essas expressões elas serão depois esmiuçadas, detalhadas na Apostolicam Actuositatem. Aqui se limita a dizer que os leigos contribuem com os presbíteros por meio, né, de orações e obras para que eles possam enfrentar melhor as dificuldades e cumprir mais frutuosamente os seus encargos. Então, a indicação de que os leigos tomem parte nas preocupações dos presbíteros indica que a missão eclesial não é de responsabilidade exclusiva dos ministros ordenados. Aponta para a corresponsabilidade na
evangelização. Então, em síntese, é isso que o texto vai tratar, né? Como eu disse, eu queria me debruçar um pouquinho mais no terceiro capítulo, porque é aquilo que eu mais estudei, né? E é a proposta também que nós temos aqui agora no texto, de olhar para esses três números e como que eles podem contribuir para essa vivência da dimensão comunitária do ministério presbiteral. Então, não só aqui em Presbyterorum Ordinis, mas em outros documentos, o padre é sempre chamado como homem da comunhão. Então ele precisa, né, compreender essa dimensão da comunhão, não só na dimensão intelectual, mas também na vivência. Né? E é bastante conhecido Alberto Antoniazzi, né, aquele italiano que viveu no Brasil, que ele dizia que nessa dimensão relacional, né, o padre com o bispo, ele vive uma relação de submissão, muitas vezes, quando ele fala dos desafios. Então, é uma relação não de respeito, mas de submissão. Exerce uma relação autoritária, entendendo aqui como autoritarismo com os leigos, ao agir de maneira autoritária na comunidade, e tem muita dificuldade para viver com aqueles que são iguais, que é o próprio presbítero. Então ele coloca, aquele que está acima, o padre é submisso, aquele que está abaixo, isso numa fala para entender, não que a teologia entenda isso, né? Mas alguém está abaixo age com autoridade, mas quem está no mesmo nível, nós padres temos muita dificuldade de viver essa relação fraterna, essa dimensão da comunhão entre nós. Então ele dizia, se o padre é de fato o homem da comunhão, é chamado a promover, a viver a comunhão numa comunidade, primeiramente ele precisa viver essa comunhão entre aqueles que são iguais. Se ele é capaz de viver essa comunhão entre os que são iguais, ele vai poder depois também viver essa comunhão testemunhando essa mesma comunhão com os outros, né? Estando em sintonia no ministério, na pastoral, na evangelização como um todo, na comunidade. Então é nesse sentido que eu procurei refletir um pouquinho aqui no texto, né, e as reflexões daí que elas vão se ampliando, né, a gente vai colocando autores e fazendo contraponto entre um e outras perspectivas também, mas em síntese assim é um pouquinho disso que a gente trabalha, né, e espera que possa ajudar-nos, né, a viver a comunhão que a gente tanto precisa, seja entre nós padres, né, com as nossas comunidades também, com o bispo, com todos, né? Essa é a proposta então que o decreto faz. E quando a gente consegue transformar um documento da igreja em realidade, toda a igreja ganha, né? E a gente sabe que não é fácil, tem muitos desafios. E é por isso que lá na tese eu começo o primeiro capítulo olhando para a realidade, antes de falar de tudo isso, né? Então, qual é a realidade que nós estamos em relação a isso? E há, de fato, muitos desafios para essa vivência da dimensão comunitária. Mas não é algo impossível, né? É algo muito possível de ser vivido, que exige empenho de todos, né? Não só de um ou só de outro, exige empenho de todos, porque se a gente coloca a responsabilidade somente em uma pessoa ou em outra, a gente vai estar colocando um fardo muito pesado naquela pessoa e nos isentando da nossa responsabilidade. Mas quando todos assumem a sua responsabilidade, então, ao menos em nível de probabilidade, né, nós temos uma probabilidade maior de viver essa fraternidade e essa dimensão comunitária. E um dos aspectos, né, que lá no 6º capítulo, com muita ênfase, os documentos da igreja têm apresentado para viver essa dimensão comunitária é a pastoral presbiteral. A pastoral presbiteral é aquilo que tem despontado ultimamente nos documentos da igreja, né, a necessidade de presbíteros refletirem sobre presbíteros.
Quando eu estava lá na Itália e falava da Comissão Nacional de Presbíteros e dos Encontros Nacionais de Presbíteros, tinha que falar no mínimo 2 ou 3 vezes para eles entenderem o que significa Encontro Nacional de Presbíteros, porque eles diziam assim, não é possível que um grupo de padres se reúnam para refletir sobre padres, porque se entendia como um sindicato, como um grupo de rebeldes que estão se rebelando contra a igreja e tudo. Então, no Brasil, a gente tem essa riqueza e essa maturidade também, ao menos para refletir, sobre... se a gente olha para os ENPs, cada 2 anos, de 400 a 500 padres de todo o Brasil reunidos, refletindo sobre o ministério e a vida presbiteral. Então, isso é uma riqueza muito grande que em outros países não existe. Só o Brasil tem essa iniciativa que são os ENPs. E os ENPs, quando trazem para os encontros regionais de presbíteros, que também amplia mais ainda porque mais pessoas da diocese podem participar. E quando do regional se traz para a diocese e se concretiza com ações, isso pode contribuir muito, de fato, para vivermos melhor essa fraternidade entre nós e com as comunidades às quais nós estamos ali para o trabalho pastoral.